Quantos aqui estão felizes porque a cruz nos libertou? Amém? Então, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem aí em 2 Reis, no capítulo 13. Aqui aconteceu algo bem interessante. No capítulo 13, a partir do verso 14 que nós vamos. Aqui já foi um momento final da vida de Eliseu, do profeta Eliseu. Momentos finais, ele já estava doente, na realidade da doença que o matou. E acontece algo interessante aqui. O rei Jeoás, ou Joás, que na realidade é o mesmo nome, mas lembrando que os dois reis tinham o mesmo nome, um reinava Judá e o outro reinava Israel, reinado do norte, reinado do sul. Acho que todo mundo mais ou menos lembra disso, tudo bem? E aí, esse rei, que foi considerado um mau governante, eu estou falando de Jeós, ou Joás, rei de Israel, tudo bem? Ele foi considerado um mau governante. Por que ele foi considerado um mau governante? Porque ele tinha uma visão espiritual muito limitada. Ele tinha uma visão espiritual extremamente, na realidade, limitada. E aí algo aconteceu. Vamos lá. A partir do verso 14 diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Olha que interessante esse texto. O povo de Israel vivia ali há anos um problema com a Síria. Síria queria tomar aquela terra e dominar aquele povo. E não só Jeoás, mas o pai, que foi o rei que antecedeu, não é isso? Também não conseguiu derrotar definitivamente a Síria. Certo? E aqui, no verso 17, na parte B do verso, o Senhor diz, através da boca de Eliseu: o rei o fez e Eliseu declarou. Ele jogou a flecha. Eliseu falou assim: olha, vai ali. Vamos imaginar que Eliseu estava ali na casa dele, falou: vai ali na janela tal, abre a janela e joga a flecha. E aí Eliseu declarou assim: esta flecha é a flecha da vitória e vocês consumirão completamente a Síria. Tudo bem? Então, algo interessante aqui. Porque aí o Senhor vai direcionando Eliseu e ele fala assim: olha, vai lá pegar a flecha. Aí o rei foi lá e pegou. Vai lá, pega o arco. Aí o rei foi lá e pegou. Vai lá e pega não sei o quê. Aí o rei foi lá e pegou. Aí vai lá, não sei o que lá. Foi lá e pegou. Certo? Seguiu tudo bonitinho. Não é isso? Aí Eliseu fala assim: agora você pega essa flecha e golpeia o chão.
Ele golpeou 3 vezes. Quem mandou ele golpear 3 vezes só? Alguém viu no texto aí que Eliseu falou para ele, golpeia 3 vezes? Está aí alguma versão? Não, não falou. Vai ali, golpeia. Até o Senhor falar, não golpeie mais. Ou golpeia, como foi dito, você iria golpear 5, 6 vezes. O que aconteceu no final desse texto? Eliseu ficou irado, ficou bravo. Outras versões, aqui mesmo eu estava estudando hoje à tarde, ela diz, ele se indignou completamente. Eu fico imaginando Eliseu doente, recebeu a visita do rei, estava ali orientando o rei, e o rei faz o que ele não falou para fazer. E ele diz assim, por conta disso, você não consumirá o povo da Síria completamente. Mas vocês terão 3 vitórias. Se a gente for no verso 25, ele diz assim, então Jeoás, filho de Joacás, conquistou em Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades em combate. Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. 3 vezes. O que era para ter acontecido? Para ter consumido completamente. O que ia continuar acontecendo? E o que continuou acontecendo? Porque se você continuar lendo, você vai ver o que continuou acontecendo. Guerra. O povo continuou, é como se fizesse assim, o inimigo derrotou. Aí o inimigo voltava para a casa dele, se fortalecia, se fortalecia, se fortalecia, voltava. Aí de novo, e voltava, e se fortalecia e voltava. Ou seja, aquilo não acabou, aquilo não deu fim, não foi cessado aquele problema na vida daquele rei. Por isso que ele era um mau governante, porque ele não tinha visão além do que ele estava enxergando. A visão era muito limitada e ele não conseguia enxergar que tinha algo além daquilo. E Deus iria fazer algo muito maior do que simplesmente entregar 3 vitórias. Será que a gente se identifica um pouco com isso? A gente obedece. Obedece? Vai lá e pega a flecha. Vai lá e pega. Vai lá e pega o arco. Vai lá e pego. Vai lá e faz não sei o quê. Eu vou lá e faço. Mas é a hora que o Senhor está ministrando, dizendo assim, vamos lá. Muda isso. Não é assim. É dessa forma. Aguarda um pouco. Espera um pouco. Você vai lá e mete a mão. Mas Deus não me ama. Será? Deus não está comigo. Sério? Ou será que esse nosso relacionamento muito unilateral é que limita essa ação plena de Deus na nossa vida? Vamos mais. A grande questão é até que ponto que eu desejo, ou na realidade, nem desejo, porque desejar, às vezes a gente até deseja. Mas até que ponto eu estou disposto a ser provocado por essa palavra? Até que ponto eu estou, de fato, disponível para ser transformado, modificado pela palavra de Deus? Qual é a minha disposição? Ou será que eu não tenho que ter disposição? Deus faz tudo. A gente rapidamente se lembra de Saul. Saul, ele foi um rei que foi ungido por quem? Escolhido por quem? Deus tinha um projeto, um plano sobre a vida de Saul ou não tinha? O que aconteceu com Saul? Saiu ou foi tirado dele o projeto pleno de Deus. Ah, mas Deus não é poderoso para mudar a minha mente, o meu coração. Querido, Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso. A questão é que existe algo estabelecido por Deus, que é o livre-arbítrio, o desejo próprio, a vontade sua de decidir caminhar e amá-lo plenamente. Amém? Isso vai um pouco além
do Senhor estabelecer e forçar você a ser de um jeito. Tudo bem? Então, até que ponto eu estou disposta, eu estou disponível, eu desejo ansiosamente ser provocada por essa palavra? Ser provocada pelas ministrações de Deus na minha vida? Ser modificada por essas ministrações do Senhor sobre a minha vida? Amém? Olha que interessante. O reino de Deus, ele caminha sobre evidências. Evidências do reino. O reino se evidencia através do quê? Através do quê? Através do power de Deus. Amém? Só que vamos lá. O que é esse poder? Jesus, quando ele andava, viu uma pessoa enferma, o que ele fazia? Passava reto. Não olhava. Ele curava. Ele evidenciava o quê? Poder. Se manifestava nele o quê? Poder. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. Diz o quê? Estes sinais, eu queria que todos lessem, vamos lá. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Isso é o quê? Power. Não é? Isso é poder. Isso é evidenciar poder. Queridos, nada contra sapatear, rodopiar, pular de lá para cá. Isso aí é uma coisa sua, aí, sua expressão com Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Não tem problema. Só que isso não é poder. Poder é isso aqui. Isso aqui é poder, ó. Isso é poder. Eu anunciar de Cristo e evidenciar poder. Amém? Eu falar para uma pessoa que está indo para o inferno, porque ela não conhece ainda o Senhor, e dizer: o Senhor te cura, o Senhor te libera, o Senhor te ama, o Senhor é contigo, crê nele, porque ele é o Senhor redentor da tua vida. Isso é poder. Isso é poder. Brotar ousadia dentro do teu coração para anunciar isso é poder. Amém? Isso é poder. Pode continuar sapateando, não tem problema. Pode continuar, mas isso não é poder. Amém? Poder se evidencia e transforma. Tudo bem? Por quê? Porque era assim com Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia assim. Por quê? Porque esse é o poder que transforma vida. Você passa e uma pessoa sofrendo enfermidade, ela é curada, aquela vida é transformada. Amém? Você passa, aquela pessoa está endemoniada. Você, com a autoridade de Jesus, liberta aquela vida. Isso é poder. Você olha e vê o quanto o mundo tem perecido por uma ação maligna e tem ousadia de anunciar o evangelho. Isso é poder. Você se constrange, você se incomoda, o seu coração se entristece com as pessoas morrendo sem Cristo. Isso é poder. Isso é poder. Amém? Esse é o poder. E esse poder, ele precisa se manifestar na sua vida. Por quê? Porque senão a tua mente vai continuar limitada. E aquelas coisas que o Senhor prometeu a você, e que você sonha e que você deseja, vão continuar paralisadas. Porque eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso conhecer, eu preciso me relacionar, eu preciso ir além. Queridos, isso é reino.
evidenciar o reino. Você manifesta o reino aonde você está. Porque nós ouvimos hoje, o reino ele sempre existiu, ele existe e ele se consumará na volta de Cristo. Entende isso? É muito além. É muito além do que às vezes a nossa mente consegue mensurar, consegue enxergar. É muito além. Não um pouco não, é muito além. Esse rei, ele tinha um profeta, ele tinha uma profecia. Ele tinha um direcionamento. Mas ele não seguiu ele completamente. Esse rei, ele podia ter desfrutado de uma vitória plena, mas ele ficou vivendo de pequenas vitórias. Tá bom para você assim? Você está acomodado com isso? Se tá bom, tá bom. Mas o Senhor deseja e espera um pouco mais. Olha só. Vamos abrir lá. Abram aí para mim. Nós vamos dar uma rodadinha hoje, tá? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Todo mundo conhece bem esse texto. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes, vejam bem, para que nós sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, quando eu me ofereço em sacrifício vivo, integralmente, como um culto racional, vejam só que algo tremendo, tremendo. Ele diz assim, o vosso culto racional, então, entende-se que é você não se conformar com este mundo. Mas aquilo que te conduz a raciocinar, a conduzir a sua vida, isso não se conforma com o que você vive hoje. Você não se adapta aos padrões de hoje. Você não deseja isso. Você não quer isso. Você não se conforma com o padrão deste mundo. Amém? Isso é racionalizar a sua vida em favor do Evangelho. Vocês estão conseguindo entender? Isso é você desvendar, ou seja, tirar mesmo a venda que ainda limita o seu entendimento, a sua compreensão, e falar, Senhor, eu quero ir além. Eu não quero isso para mim, e eu não quero até onde eu cheguei, mas eu quero ir um pouco mais. É além. É um pouco mais. Amém? É não permitir que se estabeleça no seu coração os padrões que o mundo estabelece. E aí eu consigo ter uma visão mais plena da vontade de Deus. E aí eu consigo, então, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é o que esse rei não chegou lá. Vamos lá. Se eu não me conformo, logo eu não me acomodo. E se eu não me acomodo, eu sou então provocado e transformado por essa palavra. Tudo bem? Eu não me conformo, eu não me acomodo. Irmãos, nós precisamos sair dessa zona de conforto que é real. Para que você possa experimentar, para que eu possa experimentar a plena, agradável, a maravilhosa, a grandiosa, a absoluta e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Amém? Esse é o grande poder de Deus,
que vai se manifestar na sua vida, sendo provocado pela palavra de Deus e trazendo para a sua vida evidências de que o Senhor existe. E aí, o teu vizinho, aquela pessoa, quando olhar para você, vai falar assim: poxa, que legal! Olha aquela pessoa, eu preciso daquilo que o Elias tem. Eu quero ser curada, eu quero ser modificada, eu quero ser transformada. Eu sei que na vida do Elias tem poder. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Por que ela foi atrás? Por que ela insistiu? Porque ela sabia que ela poderia ser morta, apedrejada, porque ela era considerada pela cultura imunda. E ela correu risco. Por quê? O que diz o texto? Qual era a fama de Jesus? Qual era a fama de Jesus? Por onde ele passava, ele evidenciava poder. Por onde ele passava, ele ministrava cura. Por onde ele passava, ele ministrava libertação. Por onde ele passava, as pessoas eram transformadas e provocadas a mudar. Provocadas a mudar. Elas eram provocadas a sair do conforto e trazer então uma realidade nova, uma realidade espiritual e uma visão que elas não tinham. Se eu não me conformo, portanto, eu não me acomodo. Eu clamo por um avivamento. Eu clamo por ver a manifestação do poder de Deus. Queridos, o que é poder de Deus dentro disso? O avivamento vai ser o quê? Todo mundo sair orando em língua por aí? É? Não. Vai ter língua também? Vai. Vai ter interpretação de língua? Vai. Vai ter rodopio, repleplé? Vai. Mas sabe o que essencialmente vai ter? Cura. Libertação, salvação, restauração, restituição. É isso. É isso. Eu não me conformar com o mundo de hoje é emanar de mim isso. Pelo poder de Jesus Cristo que habita em você, através da graça que é o Espírito Santo, que age em você. Amém? E convence você do pecado. E convence você e estabelece sobre a tua vida a justiça dele. É além corpo, alma e espírito motivados, inclinados a uma nova realidade de vida. É além, é um pouco além. Amém? Então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, no verso 4 e 5, diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem está falando isso? Paulo. O que aconteceu com Paulo? Qual é? Vocês têm noção da porcentagem que este homem foi usado por Deus para deixar nas Escrituras? Porcentagem de Escrituras? Mais de 70% do Novo Testamento foi escrito através deste homem. Existia poder neste homem ou não? Alguém vê aqui Paulo saindo replepelando por aí? Viu? O que esse homem estabeleceu? Salvação, igrejas. Amém? Através do poder de Deus que operava naquele homem. E onde ele passava? Ah lá, Paulo está lá, vamos prender ele. Ah lá, Paulo está lá, vamos prender ele. Ninguém quer essa fama, né? Você sair andando por aí, o povo quer te prender. Irmãos, é poder que transforma. É poder que modifica. É poder que quando você anuncia, e é como ele está dizendo aqui, a mensagem dele, ela não se baseava no que ele conhecia, mas ela era estruturada e baseada no poder do Espírito de Deus que estava nele. Amém? Então, quando ele anunciava poder.
Quando ele abria a boca e manifestava poder. E as pessoas eram restauradas, libertas. Amém? Para a gente fechar, eu queria que você abrisse aí em 2 Crônicas 14. E essa palavra ela é tremenda. Porque na realidade, a gente fica numa expectativa de uma manifestação de Deus. E o Senhor deseja se manifestar. Mas eu preciso, queridos, me despertar para isso. Amém? 2 Crônicas, capítulo 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Ele está dizendo a respeito de um povo que estava com um coração totalmente conturbado. E aí o Senhor diz assim, olha, os meus olhos estão sobre a terra. Para o quê? Para ministrar, para me manifestar naqueles que têm o coração inclinado ao Senhor. Vocês entenderam? Os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando e procurando os corações que se constrangem e desejam vivenciar todo o projeto de Deus na vida deles. Amém? Quem lembra o que Eliseu disse para Elias um pouco antes dele subir? Elias fala assim, o que você quer? Estou aqui, por favor, hein? Foi assim que ele falou. Mais ou menos. Não acredito que vocês são educados assim, não. Vamos lá, o que você quer de mim, Eliseu? O que você quer? Eliseu falou assim, eu dobro nada. Tudo. Eu quero o que você tem, mais o dobro disso. Eu quero porção dobrada. Queridos, porção dobrada do quê? Da herança de Elias? Da unção que havia sobre Elias. Quantos hoje desejam unção dobrada de Deus? E se abstém de todas as outras coisas e fala, Senhor, eu quero porção dobrada. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Sinceramente. Eu estou dizendo para alguns aqui. Alguns de vocês vivenciaram grandes coisas de Deus já. Alguns de vocês já tiveram projetos e planos de Deus profetizados sobre a tua vida. E hoje o teu coração, porque o meu coração se perguntava isso, hoje o seu coração se pergunta assim, cadê? Agora eu pergunto para vocês, se você foi até onde? O que você conheceu já está bom? Até onde você foi? Até onde você se deixou ser provocado? Elias tinha uma unção tremenda. Eliseu tinha a unção dobrada. Elias foi um grande profeta. Mas sem dúvida nenhuma, a unção que havia sobre Eliseu era muito maior. Muito maior. E convicto daquilo que ele queria. Algum texto fala de Eliseu não querendo mais? Fraquejando? Tem? Se tiver, vocês me mostram, que eu não conheço. Algum texto fala de Eliseu titubeando com relação ao que Deus tinha para a vida dele? Não. Elias tem. Eliseu não. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que você conheceu de Deus ainda é pouco, porque o projeto dele é muito mais. Aquilo que você vivenciou de Deus ainda é pouco, porque o projeto dele é muito maior. Até onde você foi não está bom, você precisa ir um pouco mais. Amém? Deus, Ele é grandioso, Ele é bom. E Ele nos ama de uma forma incomparável. Na quinta-feira passada, ainda
preguei e falei assim, é um amor extraordinário. Esse amor de Deus, ele é extraordinário. Extraordinário o amor de Deus a ponto de entregar o filho. E maior ainda o amor desse filho, de querer ser o cordeiro, de desejar ser o cordeiro. Deus não o obrigou, mas ele veio porque ele quis. E ele morreu. E ele foi crucificado. Mas antes dele ser crucificado, ele foi de uma forma cruel. Ele foi transpassado. Ele apanhou e sofreu por este amor. E embora ele chorasse lágrimas de sangue, ele continuou te amando. E ele continuou projetando uma vida de poder sobre nós. Igreja, é poder de Deus sobre nós, que vai trazer cura, restauração, libertação, restituição de sonhos e projetos. Não limite a ação de Deus. Não limite o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? É algo tremendo eu saber que muito além de me amar, o Senhor ainda tem um projeto glorioso sobre a minha vida. Viu, Ronaldo? Não é só amor. Só ama. Não. Ele diz assim, eu te amo e eu projeto algo grandioso sobre a tua vida. E você vai evidenciar o reino de Deus aonde você estiver. E você vai anunciar um reino eterno aonde você estiver. Amém? Querido, não se conforme. Não se acomode. Não ache que o que você vive com Deus é o suficiente. Porque não é. Não é. É muito mais. O projeto de Deus, ele é muito maior do que isso que a gente vive. Eu quero ver a minha sombra curando. Quem quer? Quero ver. Amém, Zé Carlos? Eu quero ver. Eu quero ver a sombra de vocês curando. Vem que eu vou dispensar o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? O que você conheceu ainda é muito limitado, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu profetizo isso sobre essa igreja. Eu profetizo o poder de Deus sobre vocês. Porque eu sei que esse Deus que eu sirvo, Ele deseja se manifestar de uma forma muito além do que você vive hoje, do que eu vivo hoje. Amém? E eu queria fazer um apelo para essas pessoas que desejam mais e que acham que viveram até aí um tanto. Mas eu digo para você, ainda não é suficiente. Você precisa de mais ousadia. Você precisa de mais coragem. Você precisa de mais ânimo. Você precisa se despertar. Você precisa se livrar das coisas que te amarram. Você precisa se desfazer daquilo que te prende. Para que você possa viver essa glória de porção dobrada sobre a tua vida. Nós vamos estar orando. Nós vamos orar. Para que o Senhor derrame sobre você porção dobrada. Porção dobrada. Assim como Eliseu pediu. Porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero viver intensamente, integralmente, plenamente aquilo que o Teu Espírito Santo tem projetado para a minha vida, Senhor. Isso aqui está muito pouco. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Amém? Vou chamar o pastor Anderson. Nós vamos ministrar sobre vocês. E você começa a clamar e dizer, Senhor, assim como Eliseu, eu clamo por uma porção dobrada do Teu Espírito nessa noite sobre a minha vida. Algo novo. Senhor, eu preciso sair daqui com algo novo.
Senhor, eu preciso sair daqui com uma porção nova. Se eu não conheço ainda o suficiente, Senhor, então eu quero conhecer. Se eu não vivi ainda, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver isso que esses homens e mulheres da tua palavra dizem que eles viveram quando se manifestava o teu poder. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Como foi ministrado aqui nessa noite, o quanto você quer isso? Não vai ser a minha força de voz, não vai ser o meu desejo, mas é o seu desejo. É o quanto você quer. A caminhada é sua. O plano que Deus tem é seu, é para você, é individual. Não vai ser uma imposição de mãos, mas é a tua sede, é o teu querer. Eu quero porção dobrada, Deus. Eu quero o dobro, Senhor. Eu quero aprender a andar mais, Senhor Jesus, porque o que eu andei ainda foi pouco. A maior adoração que existe é a oração do desespero. É a oração do desespero daquele que anseia ardentemente uma mudança de vida, um caminhar a mais, porque muitas vezes nós oramos pouco e queremos muito, e a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, para as nossas próprias vontades. Agora, Senhor, eu estou disposto, eu abro as minhas mãos, eu abro meu coração, mas eu quero o novo do Senhor sobre minha vida, eu quero o novo do Senhor, mas você precisa gritar, você precisa mostrar para Ele, assim como Abraão, que amava o seu filho, mas ele obedeceu ao Senhor, aquilo que ele mais amava, ele ofereceu ao Senhor como holocausto, porque ele amava a Deus, ele sacrificou aquilo que ele mais amava. O quanto você quer de Deus, o quanto você quer de Deus, o quanto eu e você queremos de Deus. Ou nós continuaremos murmurando: Deus, cadê o Senhor Deus? O Senhor sonda o meu, o seu coração. O que você anda fazendo nas manhãs quando você acorda? O que você anda fazendo quando você deita? Como você tem amado o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma? Ou somente quando vem no culto? Ou somente quando houve uma ministração? Davi era um homem de guerra, mas era um adorador do Senhor. Um adorador do Senhor, porque ele se rasgava, ele arrancava, ele cortava cabelo, ele tirava, colocava pano de saco, ele se jogava no chão, ele gritava. Muitos dos seus salmos são salmos assim: Senhor, muda meu coração. Ore, canta lá para nós. Deus está aqui, teu povo, Senhor. Enche eles, Senhor Jesus. Enche eles. Salmo capítulo 3 fala assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca os salvará, mas tu, Senhor, é escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno-me a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem um livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Então, querido, esse é um Deus que é manifesto, é um Deus que age, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que faz maravilhas. Então eu te peço agora que você comece a invocar esse Deus vivo. Aumente essa voz aí, comece a clamar ao Senhor, comece a buscar o Senhor com toda a tua força. Se você tem força para falar com Ele agora, fale. Se você quer chorar, chore, mas expressa o teu desejo de mais do Senhor. Expressa, porque Deus não é teu empregado. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor, e dele provém a fonte de vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, o teu povo tem te buscado, Senhor Jesus. O teu povo está aqui porque eles entenderam, Pai, que eles precisam de mais do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus.
Muda o coração, Senhor. Traz eles em águas mais profundas. Leva eles, Senhor Jesus, em águas mais profundas, Pai. Ore canta labanás. Nós precisamos entender que quando nós estamos com Jesus, não importa se tudo está bem ou se tudo está mal, o que importa é que Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Xere canta labanás. Pai, em nome do Senhor Jesus, os seus filhos estão aqui porque eles entenderam que precisa de algo novo do Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos nesta noite, Pai amado, que se abra um céu sobre a vida deles, que se abra um céu sobre a vida deles, que o Espírito Santo possa visitar cada coração aqui nesta noite, trazendo um novo desejo, Senhor Jesus, de te buscar ardentemente, de te buscar, Senhor Jesus, desesperadamente, de te buscar, Senhor Jesus, todos os dias, como nunca buscaram antes, Pai. Assim, Senhor Jesus, quando eles se converteram, quando eles foram libertos do cativeiro, Senhor Jesus, traz o renovo sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Faça deles um amanhã diferente, Senhor Jesus, que eles sejam, Senhor Jesus, levados, Pai amado, de acordo, Deus, com a Tua palavra, com a direção do Espírito Santo de Deus, que habita no coração de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que eles possam ser levados, Senhor Jesus. Que eles possam ser levados, Senhor, pelo vento do Espírito Santo de Deus, pela glória do Senhor, pela manifestação, Senhor Jesus, dos frutos do Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.